Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre ondas. Para começar, a gente tem que entender o que é uma onda. A onda, ela é uma perturbação do meio que não vai transportar matéria, somente energia. E a gente tem dois tipos básicos de onda: onda mecânica e onda eletromagnética. Onda mecânica, aquela onda que precisa de um meio material para se propagar. Então, um exemplo, eu pegar uma corda esticada e sacudir, eu vou estar provocando uma onda. Eu pegar uma bacia com água e largar uma pedra, eu estou provocando uma onda mecânica. Eu preciso desse meio material para que a onda se propague. Se eu não tiver um meio material, não tem onde ela se propagar. E a onda eletromagnética, ela é aquele tipo de onda que se propaga inclusive no vácuo. Então eu posso ter ausência total de matéria, sem nada de matéria, que essa onda vai se propagar. Exemplo, a luz que está chegando até mim nesse momento é a luz do sol. Como que ela chega até mim se o sol está muito distante e entre a Terra e o Sol existe vácuo? Só é possível ela chegar aqui porque ela é uma onda eletromagnética, que se propaga inclusive no vácuo. Quanto à forma de propagação, existe dois tipos de propagação. As ondas podem ser transversal ou longitudinal. Transversal, aquela onda tradicional que a gente desenha, que vai fazer aquele movimento assim, tipo uma minhoquinha, sabe? É aquela onda que quando ela tá se propagando, ela vai cortar o eixo de propagação. Ela vai estar sempre ultrapassando o eixo de propagação. E a onda longitudinal é aquela que se propaga sobre o eixo de propagação. Imagina que eu tenho uma mola e eu estico essa mola. Ela vai ficar se propagando, ela vai ficar oscilando sob o eixo de propagação, sem descrever este movimento. Então, isso é o que caracteriza a onda longitudinal, quando ela se propaga sobre o eixo de propagação. Quanto à dimensão de propagação, eu posso ter uma onda unidimensional, bidimensional ou tridimensional. A onda unidimensional é aquela que se propaga em uma única direção. É o caso da onda na corda. Eu pego uma corda, agito a corda, ela vai se propagar em uma única direção, por todo o comprimento da corda. Onda bidimensional. Bi, a gente pensa em dois. Então, ela se propaga no plano. Eu observo a água, a superfície da água dentro de uma bacia, largo uma pedra lá dentro. Quando essa pedra toca a superfície da água, ela vai se propagar no plano. Então, essa seria a onda bidimensional. E a onda tridimensional é aquela que se propaga em 3 dimensões. É o caso do som. Conforme eu vou falando, a minha voz vai como se fosse crescendo, feito uma esfera ao meu redor. Então, o som sai para cá, sai para cá, sai para cá, sai para trás, sai para tudo que é lado. Isso é um exemplo de onda tridimensional, que se propaga em todas as direções. As ondas, elas têm umas características bem definidas, bem especiais ali. Então, por exemplo, quando eu produzo uma única oscilação na corda, eu estou produzindo um pulso de onda. Pulso de onda eu só vou ter na onda unidimensional. Quando eu pego e produzo a minha onda lá na água, eu vou estar produzindo uma frente de onda. A frente de onda é como se fossem vários pulsos de ondas agrupadinhos. Então, a frente de onda ela é um pouco maior, vamos dizer assim. E pensando nessas características da onda, para melhor ilustrar as características, vamos para o desenho, que eu acho que fica mais fácil de entender. Mas já aproveitando para explicar, no desenho a gente sempre vai desenhar a onda transversal, porque é mais fácil da gente visualizar. Uma onda longitudinal que se propaga sobre o mesmo eixo, é bem difícil da gente fazer essa representação. Então, por isso que a gente vai para a onda transversal. Vamos lá ver as características, então? Já deixei o desenho pronto, que fica mais fácil da gente visualizar. Só o meu celular não foca direito. Deu. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente traça um plano cartesiano, muito semelhante ao plano cartesiano da matemática, para ficar mais fácil para a gente ilustrar. Então, esse seria o eixo Y lá na matemática, esse seria o eixo X. O eixo Y é aquele que vai trazer a amplitude. A medida da amplitude ele vai estar representando aqui. Como numa onda, a gente sempre vai imaginar assim, a corda esticada, a superfície da água sem ter sido agitada, vai ser esse eixo de propagação.
Quando eu fizer a onda, provocar essa perturbação no meio, vai acontecer o quê? Eu vou ter a onda variando sobre o eixo de propagação. Então, ela vai ir até uma determinada amplitude e vai voltar, sempre oscilando em relação ao eixo de propagação. Então, a amplitude, eu vou ter um valor da amplitude positivo e eu vou ter um valor da amplitude negativo. E em valor numérico, eu vou ter o mesmo número aqui, daqui. Por isso, quando perguntar qual é a amplitude, a gente considera a amplitude em módulo, desconsiderando o sinal. Então, quando perguntar a amplitude, pensem só no númerozinho que está ali e não coloca o sinal na frente, porque a amplitude ela vai oscilando entre o positivo e o negativo, sempre em relação ao eixo de propagação. Aí eu vou ter uma oscilação. Essa oscilação a gente chama de movimento harmônico, ou melhor, a gente vai falar em onda periódica. O que é uma onda periódica? Aquela que vai se repetindo. Então, esse movimento, ele vai se repetindo continuamente. Então, esse movimento, ele vai se repetindo continuamente. Isso é uma onda periódica, que o tipo de movimento apresentado, desenhado aqui, ele vai sempre se repetindo. E aí, a gente vai marcar algumas características da onda que facilitam o nosso entendimento. O primeiro, esses dois pontos mais acima, se eu tivesse aqui um terceiro, ele entraria nessa também, se chama pico da onda, o ponto mais acima, mais positivo no meu plano cartesiano. Os pontos mais abaixo, que seria este e este, a gente chama de vale, os pontos mais abaixo. E aí a gente vai entrar já com outra característica, que seria o quê? Comprimento de onda. O que caracteriza o comprimento de onda? O comprimento de onda vai ser o comprimento de uma única onda. Então, uma oscilação completa. Aqui eu já passei um marca-texto para delimitar, para mostrar o que é uma oscilação completa. Então, é uma subida, volta ao eixo, uma descida, volta ao eixo. Isso seria o comprimento de onda, uma oscilação completa. Para me dar o valor numérico desse comprimento de onda, eu posso pensar dessa forma: uma oscilação completa, uma subida e uma descida. Eu posso fazer a delimitação de nós. O que seria cada nó? É o ponto de encontro da onda com o eixo de propagação. Então, eu vou ter 3 nós consecutivos me dando o valor de um comprimento de onda. Ou então, a distância entre 2 picos ou entre 2 vales consecutivo. Só que eu acho mais fácil para a gente olhar dentro do gráfico essa questão dos nós. Então, 3 nós consecutivos vai me dar o meu comprimento de onda. E aí, a partir desse desenho, a gente pode analisar mais algumas coisas. Por exemplo, período. O que seria período? Período é o tempo que leva para ter uma oscilação completa. Uma subida, uma descida. É representado pela letra tau, uma letra lá do alfabeto grego, que é como se fosse o T maiúsculo. Então, o período é o tempo que leva para mim ter uma oscilação completa. A gente pode pensar, então, como sendo tempo para ficar mais fácil na hora de entender. Outra característica que a gente pode observar: frequência. O que seria a frequência? Número de oscilações completas em uma unidade de tempo. A frequência é representada pela letra F minúsculo. Então, ela vai dizer quantas vezes eu vou ter essa oscilação completa em uma unidade de tempo, ou seja, em 1 segundo. Na maioria dos casos é pensando nisso, mas a gente tem que ter a noção que é em uma unidade de tempo, porque eu posso vir a adotar outra unidade de tempo. Depende muito do que eu estou estudando. Então, se eu tenho que o período é o tempo que leva para ter uma oscilação completa e a frequência é o número de oscilações completas em uma unidade de tempo, eu chego à conclusão que a frequência e o período, elas são características inversamente proporcionais. Como assim? Período é igual a 1 sobre F, ou eu posso dizer também que F é igual a 1 sobre o período. Entramos aí com a primeira formulazinha para a gente conseguir entender. Período é o inverso da frequência, ou vice-versa. A frequência é o inverso do período. Unidade de período é o segundo. A frequência, quase sempre, ela é dada em megahertz.
ou então em kHz. Depende da frequência que a gente está analisando. Exemplo, frequência de rádio AM vai ser dada em kHz. Vai ter um K na frente e depois o Hz, que é o símbolo do Hertz. E a frequência da rádio FM vai ser em megahertz. Vai ter um M na frente, depois o Hz, que é o símbolo da frequência. Então, agora vamos entender como é dada a velocidade. Como que a gente calcula a velocidade tradicionalmente lá pelos princípios da mecânica? A gente vai calcular da seguinte maneira: velocidade média é o espaço percorrido pela variação do tempo. Nesse caso aqui, o que seria o espaço percorrido? Nesse caso aqui, o que seria o espaço percorrido? A variação da posição. Vou olhar lá no eixo X. Esse é meu eixo X do plano cartesiano. Mas qual vai ser o espaço percorrido que eu vou usar? Eu vou usar uma oscilação completa. Uma subida, uma descida, volta ao eixo original. Então, para mim ter a minha velocidade, eu vou ter que ver qual a variação da posição lá no meu eixo X e qual a variação do tempo. A posição vai ser o quê? Aqui é o eixo X, então é aqui que eu vou observar essa variação da posição. Então, eu tenho um comprimento de onda, andou daqui até aqui no eixo X. Então, essa daqui é a variação da posição que eu vou adotar. Só que se tratando de onda, essa distância aqui vai ser o meu comprimento de onda. Então, a velocidade para a onda, velocidade da onda, vai ser o comprimento de onda. Isso é a distância daqui até aqui, de uma oscilação completa. E o tempo, a gente tinha visto anteriormente que o período é o tempo que leva para se ter uma oscilação completa. Então, qual vai ser o tempo que eu vou usar aqui na minha fórmula? O período. Ele vai dar o tempo de uma oscilação completa. Com isso, chegamos na nossa primeira fórmula da velocidade. Comprimento de onda sobre o período. Essa é a velocidade. Porém, quando a gente fala em ondas, dificilmente a gente vai falar em onda se referindo a período. A maior parte das vezes a gente trata da frequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse período aqui por essa relação aqui. Então, velocidade é igual a comprimento de onda sobre 1 sobre E, já que o período é o inverso da frequência. Como que eu faço uma divisão de frações? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, como é que vai ficar a minha fórmula da velocidade? V igual a lambda F. Essa é a fórmula mais utilizada de todas. Pensando nas ondas, é que a gente mais vai trabalhar. V igual a lambda F. E aí, vamos pensar num exemplo assim, né? Se eu tiver uma onda com comprimento de onda de 20 centímetros. Lambda é igual a 20 centímetros. E uma frequência de 500 Hz. Qual vai ser a velocidade nesse caso aqui? Primeira coisa, a gente precisa trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou transformar esses centímetros aqui em metros. Então, eu vou ficar com 0,20 metros. E agora, eu vou substituir nessa fórmula aqui. Então, a velocidade é 0,2 vezes a frequência, que é 500. E a velocidade da minha onda vai ser 100 metros por segundo. Assim que a gente resolve. Então, da parte inicial de onda seria isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo respondendo a essas dúvidas. Bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau!